Agora sim, estou conectada no Face também. Boa noite, pessoal. Meu nome é Rebeca, eu sou da Northway. Nós somos uma agência de intercâmbio, vistos e imigração localizada no Canadá. Hoje eu estou falando com vocês do Brasil, eu estou aqui, vou ficar uns diazinhos aqui. E eu gostaria de falar com vocês hoje a respeito de instituição privada e pública. Explicar um pouquinho das diferenças para vocês, para que vocês possam entender. Até a escolha da instituição vai depender muito daquilo que vocês querem fazer, vai depender do planejamento de vocês aí no futuro, tá bom? Bom, para começar, eu queria falar para vocês a respeito do DLI, que assim muitas pessoas confundem qual que é a função dessa sigla DLI, que significa que Designated Learning Institution, que significa que são instituições designadas. E algumas pessoas confundem com qual que é a função dessa sigla, né? Quando as pessoas elas vão atrás de uma instituição, e acontece em alguns casos das pessoas me procurarem, achando que o fato da instituição ter esse DLI, a instituição ela vai oferecer o Post-Graduation Work Permit, e que não é o caso. O fato da instituição ela ter esse DLI significa que ela é uma instituição que ela pode receber estudante internacional pelo período maior de 6 meses. Então, hoje, para você aplicar para um visto de estudante, você vai ter que estudar um período maior de 6 meses e essa instituição ela tem que ter esse DLI. Mas isso não significa que a instituição ela vai fornecer o Post-Graduation Work Permit. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, na verdade. Tanto que tem muitas escolas de inglês, a maioria delas, né, que são credenciadas e assim recebem estudantes por um período maior de 6 meses, elas têm esse número do DLI. Então, hoje, se você acessar o site do CIC, as pessoas procuram lá para ver se a empresa é credenciada, para ver se a escola é credenciada. Isso quer dizer apenas que ela pode receber estudante internacional no período maior de 6 meses. Então, que ela pode emitir uma LOA, que é uma carta de aceitação, e a pessoa vai poder aplicar o visto com essa carta de aceitação, tá? Então, assim, é diferente de post-graduation, não tem work permit, não tem nada a ver com a outra, tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, assim, falando um pouquinho das diferenças da private, né, que são das instituições privadas e das instituições públicas, né? Bom, as públicas, né, como fica meio óbvio falar, assim, elas são fundadas pelo governo, elas recebem investimento do governo e elas sim, né, em sua maioria, genericamente falando, assim, elas emitem o visto de trabalho após a graduação, né? Então, se, por exemplo, você pensa em seguir o caminho da imigração, o aconselhado é que você faça uma instituição que seja pública. Algumas privadas, elas entram também nesse quesito de você conseguir o visto de trabalho após a graduação, mas geralmente essas instituições privadas, elas recebem esse apoio do governo ou elas possuem cursos voltados para bachelor degree, né, que são cursos que oferecem bacharelado. Então essa é a grande diferença, não é qualquer instituição que vai oferecer o visto de trabalho após a graduação. Então tem que ficar ligado nisso daí, porque vai interferir muito no planejamento de vocês quando vocês estiverem se organizando para poder ir para o Canadá. Bom, no caso das instituições privadas, né, como no caso dos Career Colleges, que são instituições que oferecem cursos educacionais e vocacionais, em sua maioria eles têm trabalho como parte do programa de estudo. Esse tipo de programa, como que a gente aconselha, até analisando a visão do agente de imigração, tá? Pelas experiências que a gente tem tido com os nossos clientes e de caso a caso aqui. É mais aconselhável para aqueles que estão ou acabaram de se formar no high school, que é no ensino médio aqui no Brasil, ou aquelas pessoas que estão começando no mercado de trabalho, não têm uma vasta experiência ainda, porque o nível de exigência de um Career College, que são essas instituições privadas, né, que oferecem o trabalho como parte do programa de estudo também, muitas vezes a exigência é mais baixa. Então, assim, ela acaba sendo a exigência tanto do inglês quanto da parte acadêmica, comparando com as instituições públicas, geralmente acaba sendo um pouco mais baixa. Então, faz mais sentido, até num apelo de uma aplicação de um visto, faz mais sentido se você não tem ainda anos de experiência no mercado de trabalho, se você já tem mais de uma formação no Brasil,
você aplicar para um Career College faz mais sentido se você ainda está começando, se você tem pouca experiência de trabalho ou se você acabou de se formar, esse tipo de coisa. Então faz mais sentido nesse tipo de aplicação para Career College. Agora, se você já tem muitos anos de experiência, se você está vindo com a família, se você já tem até a intenção realmente de imigrar, o ideal, né, é que você aplique para uma instituição que seja pública, para você, mesmo que você aplique com essa dupla intenção, faz mais sentido até de defender, né, falando por que você decidiu ir para o Canadá, esse tipo de coisa, através de uma instituição pública. Uma coisa que é importante é analisar, porque assim, na escolha do curso, tá? Não tem o menor problema de uma pessoa que estudou, por exemplo, direito, estudou administração a vida toda no Brasil e decidir para o Canadá e trocar de área completamente. Não tem o menor problema em fazer isso, principalmente aqueles, por exemplo, que estão acostumados a trabalhar com direito aqui no Brasil, quando vai para o Canadá quase não se aproveita o curso, né, que foi feito. Então muitas pessoas decidem trocar de área. Então assim, não tem problema você trocar, só que você tem que defender numa carta de explicação, é mais garantido que você defenda explicando quais são os motivos pelo qual você está trocando de curso. Então assim, não tem problema de você sair no caso, né, do direito e você começar a fazer um curso de nutrição, de gastronomia. Não tem o menor problema quanto a isso, só que tem que fazer sentido na cabeça do agente de imigração o porquê que você está fazendo essa troca. O mesmo vale para aqueles que, por exemplo, estão já tem graduação no Brasil, já tem uma pós-graduação, às vezes um mestrado, e vai para o Canadá para poder fazer um curso de diploma, um curso de certificado, 1 ano, 2 anos. Então, assim, tem que fazer sentido para o agente também de imigração que o curso que vocês vão fazer no Canadá vai agregar na profissão de vocês. Então, assim, algumas coisas que são analisadas na hora da aplicação tem que levar em consideração isso. Então, assim, tem muita gente que está aplicando, por exemplo, para um curso que é mais fraco daquilo que a pessoa sabe. Então, pode acontecer da credibilidade com relação à aplicação do curso não ser muito real, né, para o agente de imigração. Pode gerar uma dupla interpretação para ele. Então, assim, por isso que uma carta de explicação, eu já falei em outros vídeos também, assim, o tipo de documentos que é necessário para a aplicação de um visto de estudante, e a carta de explicação que ela acaba aparecendo como opcional no site do CIC, eu acredito que ela seja super importante, até para dar essa margem, esse espaço para você conseguir explicar ou porque a troca de curso, né? Porque pode acontecer depois assim de anos trabalhando numa área, você vai mudar de país, você vai mudar tipo de cultura, você queira começar num mercado novo, não tem problema nenhum em isso acontecer, mas tem que estar bem amarrado com a sua intenção daquilo que você vai fazer posteriormente. Mesmo porque, e o mesmo vale para aqueles que estão estudando na mesma área, tá? Mas assim, tem que fazer sentido com aquilo que você já estudou, vai agregar, vai te dar uma condições melhores de trabalho no futuro. Então assim, tem que fazer sentido na hora da aplicação a escolha do curso. Então assim, não é só escolher qualquer curso, tem que fazer realmente sentido para que tudo ocorra bem com relação à aplicação do visto. Mesmo porque, o que eles vão analisar? Você vai ter retorno do investimento que você está fazendo? Vale a pena você sair do teu trabalho? Vale a pena você gastar todos os savings que você tem? Tipo, todo o dinheiro guardado, todo o dinheiro investido? Vale a pena você investir tudo isso no Canadá? Então, por isso, assim, existe um mínimo realmente para você poder investir. Para você comprovar, para você tirar o seu visto de estudante, o visto de trabalho no caso do cônjuge, mas assim, algumas coisas têm que ser levadas em consideração. Você trabalhar muito com o limite do que eles pedem, se você não tem, por exemplo, um histórico forte de viagem, se você não tem um histórico de laços com o Brasil, no sentido de mostrar propriedade, uma empresa, faculdade, alguma coisa assim, a parte financeira ela vai fazer bastante sentido, assim, sabe? Então, ela vai falar mais alto, nesse caso. Então, assim, é muito importante analisar na hora da escolha do curso realmente para ver que nada vai tá tudo ligado realmente na escolha que vocês estão fazendo. Então, assim, os laços com o Brasil, muitos casos acabam acontecendo, as pessoas perguntando para mim assim, mas eu não tenho nada no meu nome no Brasil, como que eu vou fazer para aplicar, esse tipo de coisa.
o que é olhado, o que é analisado é um contexto geral, tá? Não é só se você... O Laços com o Brasil realmente é muito importante. Então, assim, mas cada caso ele é analisado de acordo realmente com o perfil de cada aplicante, né? De cada aplicante realmente aí para a questão do visto. Então, assim, não tem a questão da propriedade, mas assim, a parte financeira tem que estar mais folgada, tem que entender que vocês não vão vir para o Canadá para poder se sustentar através do trabalho que vocês fazem lá. O trabalho vai ser um plus em cima daquilo que vocês já têm, né? Então, assim, é bem importante vocês analisarem com relação a isso. Então, assim, a escolha do curso, de novo, é super importante. Não dá para escolher qualquer curso, tá? Então, assim, tem que analisar bastante com relação ao diploma que vocês têm para ver se realmente a grade curricular vai fazer sentido para a carreira de vocês no Canadá, tá? Existem algumas vantagens, por exemplo, no caso da instituição privada, por exemplo, dos career colleges, né, o que é muito comum. A grande vantagem também, ou até de instituições de colleges ou universidades que são privadas, a grande vantagem que eu vejo é com relação ao número de alunos dentro da sala de aula, porque geralmente instituição pública tem muito mais pessoas, então assim, para você se adaptar, para você ser inserido numa cultura diferente, em outra língua, você vai estar aprendendo um conteúdo novo, ou em muitos casos assim, aprimorando aquilo que você já sabe, ou revendo algumas coisas, num outro idioma, e às vezes você estar numa sala com 300 pessoas, 200 pessoas, assim, pode causar um certo constrangimento para o estudante internacional, que é diferente no caso de uma instituição privada, né? Então, assim, a instituição privada, ela tem sim essa facilidade com relação ao número de estudantes. E geralmente a instituição privada também tem mais estudantes internacionais. Então, o acesso à escola, aos diretores, aos professores, acaba sendo um pouco mais fácil por conta do número de alunos que é reduzido, né? Então, assim, de novo, Career College pela experiência mesmo, assim, eu acredito que seja indicada para aquelas pessoas que estão começando mais no mercado de trabalho. Também tem a questão, né, do inglês, porque assim, a exigência é mais baixa, mas se realmente você está visionando a questão da imigração através dos estudos, o ideal é que você aplique para uma instituição pública, né, que se você não tem o inglês ainda, que você faça o programa Pathway, onde você vai começar estudando inglês. Você pode fazer tanto inglês na própria instituição, quanto fazer o inglês numa instituição privada, numa escola de inglês, uma escola de inglês ESL, por exemplo. E aí sim você fazer, depois você vai para o college sem você precisar fazer prova de IELTS do TOEFL, ou você fazer o inglês direto na instituição privada. Então, assim, para aqueles que estão visionando mesmo a questão da imigração, é mais fácil, e é mais fácil defender essa questão da dupla aplicação, né? Que você está aplicando com a intenção da residência permanente no futuro, tá? Então, assim, é bem importante vocês analisarem essa questão do conteúdo mesmo, daquilo que vocês vão estudar, tá? Mais uma vez aí frisando isso para vocês, porque isso vai influenciar no final aí a questão da decisão, a questão da decisão de vocês receberem o visto ou não. Bom, a questão realmente então do Career College é uma coisa mais voltada para isso. Existem também, e uma vez que você tem o visto de estudante, né? Então, assim, aquelas pessoas quando você tem o visto de estudante, você está no Canadá, para você fazer uma extensão do visto, acaba sendo um pouco mais fácil. Então, em alguns casos, por exemplo, o que acontece das pessoas irem primeiro para estudar inglês, que se você for mais novo com relação à idade, é melhor de defender o caso de você ir para um Career College do que aquelas pessoas, de novo, que já têm experiência, está indo com família, esse tipo de coisa, já tem anos e bagagem aí, várias outras faculdades, fica mais fácil defender de você ir para uma instituição pública, tá? Questão de preço também tem uma grande diferença, não tanto com relação a colleges e universidades, porque os valores são muito parecidos, principalmente as instituições que elas vão oferecer
o Post-Graduation Work Permit, mesmo as privadas, né, que assim, que conferem degree, que tem que podem oferecer o visto de trabalho após a graduação, porque elas têm esse programa de bacharelado. Então, a questão de valores não muda tanto. O que acaba acontecendo em alguns casos são que as pessoas, assim, aquelas que têm uma graduação já no Brasil, ela pode entrar num sistema de bacharelado, né, numa instituição pública canadense, e ao invés de considerar esses 4 anos, ou uma instituição privada, ao invés de considerar esses 4 anos de estudo para ela conseguir um novo diploma, eles podem considerar esses 2 anos Eles podem considerar 2 anos para você conseguir um novo degree, né, um novo bacharelado no Canadá. Então, assim, tem vários casos que dá para ser estudado dependendo do perfil, realmente, dependendo da intenção de cada um, na hora de fazer a questão da aplicação, tá? E a questão do valor, assim, principalmente Career College, a grande vantagem que eu vejo é com relação a valores. A maioria deles, eles conseguem parcelar e o preço acaba sendo quase metade do preço de uma instituição pública. Então, tem essa diferença também. O que é mais difícil defender justamente por conta disso, por conta do conteúdo também, que às vezes acaba sendo inferior de uma instituição pública, mas a questão do valor, às vezes, acaba sendo mais atrativo. Mas importante, assim, rever, só aplicar por aplicar, às vezes pode aí causar uma certa frustração aí, se o visto não sair, justamente pela intenção que você tem ou pela experiência de trabalho atual que você tem, analisando com a idade, esse tipo de coisa, tá bom? Já me perguntaram isso aqui, até para vocês saberem com relação à diferença, né, que as pessoas falam bastante, entre certificado, diploma e degree, né, que vocês devem ver isso bastante. Geralmente, certificado tem duração de 1 ano, né? Então, assim, são cursos com duração média de 1 ano que podem ser oferecidos por colleges, né? Então, assim, career colleges e colleges geralmente oferecem esse programa de certificado, geralmente com duração de 1 ano, tá? Já um programa de diploma, geralmente tem duração de 2 anos, tá? Então, assim, em muitos casos, você pode começar um diploma e depois você transferir para uma instituição pública ou privada, enfim, para você conferir o seu bacharelado, para você terminar o seu degree. E no caso, o degree que eles falam é um programa de 3 a 4 anos, que é equivalente ao bacharelado que a gente tem aqui no Brasil, tá? Só para vocês saberem a diferença, é muito com relação ao tempo de estudo, né? Assim, a questão de crédito também que vocês devem, quando vocês estão pesquisando com relação a curso, também vocês devem olhar a questão de créditos do que aparece lá para vocês. A questão do crédito também é o tempo de estudo que vocês vão ter. Então, assim, se você vai ter uma carga horária maior ou menor, esse tipo de coisa. Então, assim, se o curso vai ser mais longo, se o curso vai ser mais curto, então o crédito também ele fala com relação a isso. O Bachelor Degree aqui, que é o bacharelado, ele pode ter duração de 3 a 4 anos, né? Que é a média aproximada da maioria das instituições. O que é muito comum acontecer, ao invés das pessoas entrarem diretamente, aqueles que querem fazer uma faculdade no Canadá, ao invés das pessoas entrarem diretamente numa universidade, até por questão de valor, porque estudante internacional acaba pagando às vezes mais do que o dobro do que um estudante doméstico, né? Às vezes o que acaba compensando fazer é você começar um programa de 2 anos num college, e aí depois, quando você adquirir seu diploma, você pode transferir para uma universidade para você concluir os outros 1 ou 2 anos aí do seu curso. O que é muito comum as pessoas fazerem, porque financeiramente acaba tendo uma diferença, porque a universidade geralmente é um pouco mais cara do que college. Então, acaba tendo essa diferença e esse benefício também. É muito comum essa transferência de college para a universidade, tá? Bom, eu acho que era isso que eu tinha para falar para vocês, explicando um pouquinho aí da diferença dos dois. O mais importante que eu acho que é frisar com relação ao DLI, né, que é a sigla que vocês veem bastante, de novo, significa que a instituição ela pode receber estudante internacional no período maior de 6 meses, não significa que ela pode emitir o visto de trabalho após a graduação, tá? Com relação à instituição privada e pública, se for Career College, é melhor que você, para justificar a questão da aplicação, que você não tenha tanta experiência de trabalho assim,
porque o conteúdo oferecido e o nível de inglês também oferecido é um pouco mais baixo do que uma instituição pública, tá? E se você realmente está planejando vir para cá, para o Canadá, no caso, se você está planejando ir para o Canadá, mas com a intenção de migrar, você realmente estudando numa instituição pública, se planejando com relação ao inglês, né? A vantagem de você fazer inglês numa instituição tipo ESL, né, que é onde tem uma instituição privada, é questão do valor também. Geralmente acaba sendo quase que metade do preço se você fizer um programa, por exemplo, de 6 meses numa escola de inglês do que você fizer 6 meses numa instituição pública, né? Se você estudar inglês e você fazer o curso de inglês lá. Então é questão de custo-benefício com relação a aquilo que realmente você está se planejando, aquilo que você tem disponibilidade na questão da aplicação. E importante também observar que o curso que você está aplicando está atendendo às suas necessidades, se vai fazer sentido para a tua carreira. Eu já falei isso em outros vídeos até, porque assim, você imigrar através dos estudos é uma consequência de que tudo vai dar certo. Então assim, não dá para você aplicar e falar assim, ok, eu vou estudar porque eu vou imigrar no futuro. Se tudo correr bem, se você conseguir cumprir os critérios da instituição, se você conseguir um trabalho que seja um trabalho qualificado, esse tipo de coisa, aí sim você está no caminho, né? Você aplicando para o Post-Graduation Work Permit, o visto que é o visto de trabalho após a graduação, você está no caminho realmente para você conseguir aplicar para a sua residência permanente. Por isso que, assim, a princípio, toda aplicação que você faz com o intuito de que, ok, eu estou estudando, eu vou estudar, mas minha intenção é aprimorar o meu diploma, aprimorar a minha carreira e então retornar para o Brasil. A princípio é isso, né? As coisas andando bem, as coisas caminhando no Canadá, logicamente você tem esse direito de trabalhar, você vai poder trabalhar 20 horas semanais desde o primeiro dia de aula, 40 horas semanais nos intervalos e férias. Outra coisa também, só para explicando com relação à diferença de co-op e Post-Graduation Work Permit, que assim também são coisas diferentes. Geralmente o co-op nas principais províncias eles não contam, tá, com uma permissão de trabalho, com uma experiência válida de trabalho. Alguma outra província sim, eles têm isso, mas a maioria das províncias, quando você está no seu programa co-op, isso não conta com a parte da experiência de trabalho, a não ser que você tenha um LMIA, a não ser que você tenha uma oferta de trabalho vindo do seu empregador. Mas só o fato de você fazer esse estágio através do co-op, o co-op significa que o trabalho faz parte do programa de estudo. Então, assim, que você não pode ultrapassar o tempo de estudo, você não pode ultrapassar trabalhando. Então, o programa ele é dividido na metade. Metade do programa consiste na parte teórica e metade do programa consiste na parte prática. Então, e que também não tem nada a ver com a questão do visto de trabalho após a graduação, tá bom? Bom, eu acho que é isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Tô vindo aqui toda semana abordando um assunto diferente para vocês. Espero que vocês estejam aproveitando realmente um pouco do conteúdo, passando um pouquinho das experiências que a gente tem com relação aos casos dos nossos clientes, aos casos assim das pessoas que a gente tem convivido perto, assim. E é isso, eu vou deixar aí o meu contato para vocês, se vocês tiverem qualquer outra dúvida, eu posso falar com vocês sem compromisso nenhum, explicando caso a caso. Eu sempre falo assim, que às vezes trabalhar com consulado às vezes não é uma matemática exata. Quando as pessoas me perguntam às vezes, a gente tem uma média, né? Assim, a gente tem uma ideia do que é favorável, a gente sempre segue assim o checklist daquilo que eles pedem, mas em muitos casos, dependendo daquilo que a pessoa do que ela está apresentando, a gente tem que inserir mais documentos, a gente tem que ter uma abordagem diferente, tá? Então, só para vocês manterem isso em mente, isso vale muito com relação ao tipo de programa de estudo que vocês vão olhar, programa de estudo que vocês estão pesquisando, tá bom? Super obrigada aí pela participação de vocês. Semana que vem eu volto com outro assunto. Se vocês tiverem alguma ideia do que pode ser abordado aqui, terei o maior prazer em falar com vocês aqui, tá bom? Mais uma vez, obrigada. E aí a gente se fala até semana que vem. Até mais. Tchau, tchau.